Márcia, hoje é a Márcia que Hoje vai sou dar eu. palavra pra nós. Que Deixa eu benção, ligar hein? aqui, né? Oi? Ligar o Ele tá microfone. chique. A Márcia sempre chique, né? A chiqueza. Sempre arrasa. Você trouxe? Só vai pregar. Você trouxe a encomenda. Você trouxe chocolate? Opa! Oh. Quem quiser, gente, servir tá cheio de chocolate quente. Gente, eu vou servir vocês daqui a pouco. Vou trazer aqui uma maravilha, que delícia. Gente, a Márcia vai trazer uma palavra para nós. E a Márcia tem sido uma mulher referência no nosso meio. A gente agradece a Deus por ter você aqui, Márcia. Eu que agradeço de estar aqui com caráter, vocês. sua disposição, né? A Bíblia diz que as mulheres mais velhas, não que você seja velho, né? Mas as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. E eu vejo que a Márcia, ela cumpriu tão perfeitinho a jornada dela, que hoje ela é uma referência, né? E Deus não acende uma lamparina para deixar debaixo da mesa, mas Ele traz a luz para que todos vejam. Márcia, eu acredito que você está aqui com a gente, mas eu acredito que Deus vai te levantar muito mais alto. Amém. Tá? E parabéns, que Deus conserve o teu coração, a tua humildade e o teu caráter. Amém, lindos. Amém. Obrigada. A gente que agradece, né, de estar aqui, a nossa casa, a nossa família, que tem, assim, sido muito acrescentada, né, de estar com vocês. Vocês são presentes para nós, né? Amém. E a gente agradece. E a gente está muito animado para o que você vai trazer através de Deus. João, vamos orar aqui pela Márcia? Amém, nosso Deus. Amém. Pai, eis aqui a tua filha. Sim. Ó Pai, Senhor. tu sabes, meu Deus, tanto quanto ela te buscou, Amém, pedindo Pai. a orientação, pedindo a capacitação, pedindo a revelação da tua palavra. E nesse momento nós a abençoamos e a liberamos. Sim, Deus. Para que a sua palavra, Senhor, seja edificada em nossos corações, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Gente, muito bom estar aqui, né? E para falar, assim, das coisas de Deus. E a gente tem tanta coisa para falar do que Deus já fez na nossa vida, na nossa casa. E hoje aqui, até colocando esse microfone aqui, né? Eu lembrei da época da TV, que eu usava um microfone desse todo dia, né? E assim, muito bom, né? Relembrar de coisas que passaram, mas viver o novo de Deus. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Isaías 6, 1, 8. É uma palavra, assim, maravilhosa, essa palavra. E ela fala muito a respeito, né? Do nosso Deus maravilhoso. Porque sem Ele nós nada somos. Isaías 6, 1, 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas são tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Então, Isaías, ele teve essa visão, né, com Deus. Imagina, gente, ter essa visão, né, ter esse encontro com o Senhor, né? Ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro, ele viu que ele precisava se render ao Senhor. E a primeira coisa, como que nós fazemos para a gente se comunicar com alguém? É através da oração, não é? Quando a gente ora,
a gente se comunica com esse alguém que é Deus. Mas na comunicação, se eu converso com o Heitor, ele conhece mais de mim, a gente gera intimidade, você vai conhecendo a pessoa, vai sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta. E com Deus é a mesma coisa. A oração, ela é uma comunicação, é o que você fala, é o que você diz. Olha, Senhor, o meu dia hoje foi maravilhoso, eu agradeço ao Senhor pelo fato de estar viva, né? Eu tenho o privilégio, quase todos os dias eu vejo o sol nascer, porque eu acordo 15 para 6 para orar, né, de segunda a sexta, e lá em casa tem uma parte assim, que o lado de cá nasce o sol, o lado de cá se põe, né? Então todo dia eu vou ali, olho, eu falo, Deus, que lindo. E todos os dias o nascer do sol ele é diferente. Tem dia que ele está com cores mais vibrantes, tem dia que ele está mais escuro, assim, mais nublado, mas você vê os raios, é um show. E eu amo ver isso aí, né? Eu acho assim que Deus ele fez tudo com muitos detalhes para nós, né? E às vezes, e nesse espetáculo, a maioria das pessoas estão dormindo, elas não veem. Então, eu sou grata a Deus pelo fato de acordar, de olhar, de ver isso aí, né? E eu falo com Ele e agradeço a Ele por isso, né? Então, nós temos que falar com o Senhor. Falar na nossa alegria, falar quando nós estamos com dificuldade, quando nós estamos dirigindo o carro, é uma delícia você dirigir e conversar com ele. Eu já tive vários momentos com ele ali no carro e é maravilhoso. Falar quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem, mas a gente só não pode falar, a gente tem que parar para ouvir também. Porque às vezes a gente só fala, pede e não para ouvir o que o Senhor quer falar com a gente, né? A oração era uma conversa. Então, quando nós oramos, o mundo espiritual ele se movimenta, há um movimento. Então nós temos que falar com ele, nós precisamos. E às vezes a gente não fala, né? A gente fica quietinho, deixa as coisas acontecerem e não fala. E eu e o João, a Mari tem 29, né? A gente tem 28 anos que nós somos convertidos. A Mariana tinha 1 ano, ela era pequenininha, carequinha, andando na igreja, e a gente lá, e nós estamos aprendendo, né, muita coisa. E uma das coisas que a gente aprendeu foi sobre a oração, que a oração, ela transforma. A oração, o jejum, transforma a nossa vida, né? E teve algumas situações na nossa vida que a gente viu o milagre de Deus. Tem uma situação de uma moça, de contar alguns exemplos, você vê como que a oração, ela muda histórias. A gente acompanhava uma família lá e a nora dela tinha tido um neném. E o útero, depois que foi feita uma cesárea, né, ele se fecha e para abrir novamente só cortando, né? E aí ela sentia muita dor. Aí viram que dentro do útero tinha esquecido gases dentro desse útero e estava dando problema, ia ter que operar. Aí a sogra dela falou assim, Márcia, vamos lá orar, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos orar por ela, que ela vai fazer cirurgia daqui 2 ou 3 dias e ia fazer. E aí a gente foi lá, ela morava até no sítio, aí a gente foi, aí nós oramos, né? E declaramos assim, que Deus, para Deus, né? Tirar aquela gase sem cirurgia, é impossível, não é, gente? Como que ia sair isso? Aí passou 2 dias depois, ela entrou em contato comigo e falou, Márcia, a gase saiu. Então, através da oração, Deus fez um milagre, né? Ela não precisou ir para a cirurgia, e foi feito esse milagre. Outra situação recente que a gente viveu, e nós passamos, a nossa família passou em oração por isso, né? Foi quando a Mayara ficou grávida. Mayara ficou grávida e aquela animação, né? E vamos fazer ultrassom já no comecinho ali. E aí a primeira ultrassom foi um desastre, né? Eu nem imaginava que poderia acontecer uma coisa daquela. Ela foi no médico fazer ultrassom. O médico falou que o útero dela era bicorno, nunca nem tinha escutado falar, era um útero dividido e que ela nem grávida estava. Você imagina a situação, né? E a Mayara chegou decepcionada lá na clínica, eu estava lá, triste. Eu falei, meu Deus, como que esse médico é insensível de falar isso aí, né? Eu falei, mas nós vamos crer, nós vamos orar e Deus, o que Deus tem é um neném aí, vai ser um neném, né? Não importa a palavra do homem, mas a última palavra é de Deus. E foi um processo de 4 meses, né? Ela ia no médico, aí esse outro médico passou a atender ela, já tinha feito os exames, falou, Mayara, você não tem útero bicorno, mas eu creio que é um neném que tem aí, né? E aí depois veio outra situação, que a Aurora poderia ter problema, né? Esse bebê, né? Que poderia ser um bebê com problema, mas a gente continua declarando e orando, né? Em família, que
isso não ia acontecer, né? Que ela seria perfeita, seria alegre, seria feliz. E isso, a oração, ela transforma a gente e transforma também a pessoa, né? Então aí passou, esse aqui é o último ultrassom para a gente ter certeza de como que daí já era um bebê, né? Como a Aurora estava, acho que era com 4 meses, né? Que ela foi fazer uma ultrassom morfológica aqui. Eu lembro que a gente tomando café, que a gente não tem dificuldade, né? De sentar na mesa e tomar um café. E esperando essa notícia aí. E aí quando ela falou, né, que estava tudo ok, que a Aurora era perfeita, que não tinha nada, né? E aí a gente viu o milagre de Deus. E na nossa família, né, quem sabia disso era a gente lá em casa, nós 6, né? E para os outros da família a gente nem tinha comentado. E quando teve o chá de bebê da Aurora, eu comentei, e as pessoas, nossa, mas a gente nem sabia. Eu falei, pois é, Deus fez um milagre, né? Então a oração, ela transforma a gente, transforma quem está perto da gente, e muitas vezes a gente esquece de orar. A gente deixa passar, às vezes está passando uma tribulação, uma situação difícil, mas você não ora, você não busca, você não acredita, né, que isso pode ser transformado. E uma outra situação foi uma amiga minha, Antônia Moura, ela tem problema de coração, e ela estava assim muito mal, porque ela já tinha quase morrido 2 vezes, né? Que ela é um milagre. E ela falou, Márcia, eu vou fazer uma cirurgia novamente e o médico não garantiu que eu vou sair viva do hospital. Eu falei, vem aqui na clínica, Antônia, nós vamos orar, né? E aí a gente orou pela Antônia. A Antônia ficou poucos dias no hospital e ela está viva lá. Ela é um milagre. Ela fala, Márcia, eu queria que foi oração. Então você vê quanta coisa linda, né? E o poder está onde, gente? Está na nossa boca. É só a gente falar, a gente declarar. O que a gente fala vai acontecer. Sabe aquele dia que você acorda mal, pessimista, desanimado? Seu dia vai ser horrível, porque você já acordou assim. Mas aquele dia que você olha a situação e você fala, não, tá tudo certo, tá tudo bem, vai dar certo. E a coisa acontece, você consegue mudar isso aí, está na gente. E assim, eu prefiro ser feliz do que ficar triste. Ficar triste para mim é muito complicado, não gosto. Porque eu acho tão ruim você ficar desanimado, você chegar num ambiente e estar triste, não é? É horrível isso aí. Então, por que então que a gente não pode fazer isso, né? E mudar essa situação? Isso só depende da gente, estarmos fazendo isso aí. Então, use a sua boca para orar, porque quanto mais você orar, mais perto de Deus você vai estar. Mais perto dele, ouvindo ele, o que ele tem para você, porque ele tem coisas lindas para nós. E às vezes a gente fica atrás de tanta notícia aí, e a notícia que a gente precisa está na palavra. Que se você olhar o mundo, tem muitas notícias que são ruins, e às vezes a gente se contagia por essa notícia, né? Então, precisamos primeiro orar, né? Segundo, pela graça, né? A graça nos alcança. Aqui em Isaías 6, 5, 7, a graça alcançou Isaías, porque ele viu tudo isso acontecendo, né? E em Isaías 5 ele diz assim, né? Imagina só, gente, Isaías, ele teve essa visão do mundo espiritual, né? Imagina que glória, gente do céu, a presença de Deus era tão forte que o respeito que os serafins tinham, né? Que eles tampam os rostos, os pés e adoram. É uma presença, assim, maravilhosa e majestosa. E Isaías 5 fala assim, então eu disse, ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando uma tenaz com uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas são tiradas e os seus pecados estão perdoados. Então, pela graça mesmo, né? E qual que foi a maior graça que a gente recebeu? Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não merecemos, mas a graça não saiu de graça, ela teve um preço de sangue, um preço alto que foi pago na cruz, porque Jesus ele morreu por todos nós, e através disso a gente recebe a salvação, e foi pela graça. E o que nós estamos fazendo com essa graça? Será que nós estamos dando o retorno para Ele, né? Buscando a Ele, nós estamos assim, valendo a graça dele, do sacrifício, ou a gente é uma vergonha? Porque muitas vezes, gente, a gente se coloca em situações que não é pra gente estar, né? A nossa mente, ela mente pra gente. Hoje eu vivi uma situação assim, que a minha mente, ela me colocou muito mal hoje, né?
Eu passei uma situação e a gente tem algumas coisas assim que lembram situações que a gente viveu no passado, né? E se você não controlar aquela situação, ela vai te deixar mal. E eu vivi isso, eu não consegui nem almoçar. A hora que eu vivi aquela situação, me lembrou outra situação, como a mente para nós, né? E aí eu fiquei mal com aquela situação, né? Graças a Deus eu tenho o João na minha vida, né? Porque o João, ele é o equilíbrio. E aí depois eu me recompus, eu falei, nossa, isso aqui lembrou de algo lá atrás. Então, a nossa mente, ela faz isso com a gente. Às vezes, se a gente não cuidar, ela vai mentir, você vai achar que aquela situação é real e ela não é real. Então, nós temos que saber quem nós somos, o que nós pensamos, né? Cuidar disso aí, porque tudo que nós precisamos, nós já temos. Nós já temos a graça da salvação, Ele nos deu isso aí, então nós estamos prontos, né, para viver o novo de Deus. E quando eu vim para Jesus, quando eu conheci Ele, eu não era uma pessoa tranquila, calma, né? Eu era uma mulher mais estressada. Até eu conto isso, tem gente que fala, como assim, Márcia? Você era assim, né? Eu falo, o Espírito Santo, né, que muda a gente. Tem um livro que chama Temperamentos Controlados pelo Espírito. E aí, eu era assim, colérica, né? Só que o colérico, quando ele não é tratado, ele é chato. Porque ele fala o que tem que falar na lata, né? E o João, ele viveu isso comigo um tempo, né? Colérico, ele não manda recado, ele fala, né? E ele se sente bem, gente, por falar. Porque ele falou, ele precisa falar, né? E eu era assim, né? Isso, Inês. Eu era assim, mas eu não era feliz assim, porque eu achava feio o meu jeito de pegar e pá, né? Falar. Você tem que ter um jeitinho de falar, né? E aí eu comecei a entrar assim, eu falei, meu Deus, não posso ser assim, né? O Espírito Santo não se agrada. E nesse livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito, uma pastora falou, Márcia, você vai ler, você vai descobrir quem que você é, que são os 4 temperamentos, né? E aí você vai anotar os pontos positivos e os pontos negativos que você tem, né? E aí eu descobri que eu era colérica com melancólica. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, muda isso em mim, né? Me transforma, modifica o meu ser. E eu comecei a ser mudada, comecei a ser diferente, né? Então, assim, é uma colérica transformada aqui, graças a Deus, né? Porque o bichinho não é fácil não, viu? Mas quando a gente é transformado pelo Espírito, né? A gente vive pela graça. E eu creio nisso, que hoje eu vivo pela graça. Então, primeiro, né? Essa Márcia, que ela colérica, ela não agradava o Senhor. Mas a transformada agrada, porque ela mata a vontade da carne. Então, nós temos que fazer isso. A gente tem que ser transformado. E para a gente ser transformado, a gente tem que matar a nossa vontade, muitas vezes. Matar a nossa carne. Que ela quer que você vá, ela quer que você faz, ela quer que você fala, né? E não é sobre isso aí. Não é isso que a gente tem que viver, né? A gente tem que ser mudado pelo Espírito. Então, oração, graça e o terceiro, a santificação, gente. Em Isaías, né? Ele nos prepara para o propósito. Isaías 5, 7, 8, o Senhor fala com ele e fala sobre enviar, né? 7, 8 diz assim, ó. Agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas são tiradas, seus pecados perdoados. Em seguida, eu ouvi dizer, quem é que eu vou enviar? Né? Senhor falando para ele, quem será o nosso mensageiro? Então, Isaías, como ele já se adequava a isso, ele falou assim, aqui estou eu, envia-me a mim. E nós? Será que nós estamos prontos para sermos enviados? Mas, para nós sermos enviados, a gente tem que fazer tudo isso aí, se preparar, né? Nós precisamos nos santificar. Por exemplo, aquelas palavras que você falava antes de conhecer o Senhor, você não pode falar mais elas. Você não pode ser uma pessoa explosiva, uma pessoa que xinga, uma pessoa que, por exemplo, está no celular, tem muita gente que tem problema, né? Hoje está tudo muito acessível. Você vê o que você quiser aqui, não é? Então, assim, você tem que saber o que você assiste. Muitas pessoas têm problema com pornografia, muitas pessoas têm problema de assistir coisas que não é para assistir, de assistir filmes que não é para assistir, coisas que não vão acrescentar. Então, a gente tem que mudar a nossa mente, a gente tem que santificar o nosso ser, para a gente poder entrar na presença dele. Porque a gente tem que entrar na presença dele puro, santo, transparente, né? Ele olhar para nós e ver que nós somos mudados, que nós somos transformados. E isso vai acontecer com essas mudanças, as mudanças de vida, de música que você escuta. Às vezes você escuta
música no teu carro que não são... Aqui. Caiu. Você escuta músicas no carro que elas não são músicas que agradam a Deus. E em tudo que a gente faz, a gente tem que adorar, tem que fazer para agradar, para atrair a presença do Senhor. A gente é santo, não é? Então, da nossa boca também tem que sair palavras que agradem ao Senhor. Tudo o que nós vamos fazer. Até tem uma situação com o Heitor, não sei nem se ele sabe disso. Quando o Heitor namorava a Mari, a gente estava numa... Vou falar sobre como a gente olha e as coisas não são, né? Aí a gente foi para uma pizzaria e a pizzaria estava lotada, você até sabe, né? E aí o Heitor e a Mari foram na frente, tinha um monte de gente da igreja. E aí eu vejo o Heitor sentado na mesa com uma garrafa de cerveja. Falei, meu Deus. Falei, João, olha aquilo ali, o Heitor não pode ter pedido uma cerveja. Aí, ó, a mente da gente, né? Falei, meu Deus do céu, um monte de gente chegando aí, o Heitor com a cerveja na mesa. E daqui a pouco, olha como é. Chegou o garçom lá e tirou a cerveja, que a mesa que ele sentou na mesa, que tinha alguém que tinha bebido uma cerveja. Então você vê como que a gente analisa as coisas, né? Às vezes a gente olha e já condena, né, Heitor? E não tinha nada a ver. E eu contei para ele, sei que ele lembrou agora aqui. Então, assim, a gente tem que ser santo também nos nossos pensamentos, porque muitas coisas que a gente vê e acha que a pessoa está fazendo, será que ela está fazendo aquilo mesmo? Ou será que é a nossa mente criativa, que nem o Whindersson falou, né? Que o presidente cumprimentava, falava que matou a mãe, mas ninguém prestava atenção. Será que é a nossa mente criando aquilo lá? E a gente julgando, né? Tem tanta gente que chega, às vezes, perto da gente, começa a falar de outras pessoas. Você estava lá? Você sabia? Você ouviu o outro lado? Defenda o ausente, né? O pastor Rafinha sempre falava isso, defenda o ausente. Então a gente tem que defender, porque a gente não sabe da história, a gente não estava presente. E faz tanto mal, né? A gente levar coisas ruins adiante. Isso depende de nós, depende do nosso posicionamento. Como que nós estamos nos posicionando? Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e você fizesse uma reflexão da sua vida, de você como pessoa, como que você está se posicionando. Será que nós somos pessoas que agradam o coração de Deus? Será que Ele olha para nós e fala assim, nossa, me agrado dela, me agrado dele, está no caminho? Ou será que nós precisamos mudar algumas coisas? É isso mesmo que você está pensando aí, que você tem que mudar. Quando tem coisas que aparecem na nossa mente, na hora que nós estamos pensando, analisando, são essas coisas que nós devemos colocar diante do trono, que nós precisamos mudar. Então coloque a sua mão no seu coração e nós vamos orar para que Deus, Ele traga essa mudança que nós necessitamos. Senhor, nós nos colocamos aqui, Pai, humildemente, Senhor, pedindo perdão a Ti por tudo, Pai, que nós fizemos, que não é agradável a Ti, que o Senhor tem olhado para nós, não tem visto, Senhor, um coração puro diante da Tua presença. Então nós queremos pedir perdão, Senhor, e queremos colocar diante de Ti essas situações que têm feito nos afastarmos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa e transforma, Senhor, os nossos corações, porque nós queremos orar, nós queremos a graça do Senhor, nos santificarmos na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, Ele está procurando quem diga, Senhor, eis-me aqui. Nós estamos prontos para isso? Eis-me aqui, Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Ele é santo. Então, que nós possamos ter a santidade, a nossa vida de santidade diante dele. E creia numa coisa: se você tiver essa vida de santidade, você vai entrar mais leve na presença dele e mais fortalecido também. Amém? Uma salva de palmas para ele, né? Que ele merece. Obrigado, Márcio. Nada. Amém, gente? Amém. Palavra, Amém. né? Essa doutrina, assim, ó. Obrigado, Márcio. A gente usou muito aqui. Amém. Gente, não vou falar muito porque a Márcia falou tudo que precisava.
Queridos, nós decidimos ligar os nossos motores aqui nos chamados para fora. Semana passada a gente teve uma palavra muito pontual também. Eu estava até falando quase como que Deus vem conectando as palavras, porque semana passada a gente decidiu ligar os motores. Hoje a Márcia trouxe Envia-me a mim, né? Hoje o Marquinhos já se posicionou para assumir algo. E eu também me posicionei aqui que eu vou entregar e ensinar o máximo que eu posso. Né? Eu não quero carregar nada comigo, eu quero treinar, ensinar pessoas e tudo para manifestar a glória de Deus. Então, Deus tem me dado muita coisa para gente, tem me dado muitas coisas sobre a Bíblia e nós vamos acelerar esses ensinos. Então, nós vamos, de quarta-feira nós vamos iniciar um curso para empresário e para finanças, né, Alisson? De quarta-feira, então vamos funcionar assim. Vai ser tipo 10 quarta-feira que o empresário vai vir aqui e nós vamos ensinar ele sobre gestão financeira e sobre empresa. Né? E a gente quer movimentar e entregar para servir mesmo. Outro que a gente vai iniciar também vai ser um sábado de adoração, né, Alisson? Vai ser dia 13, né? A gente está ajustando a data. Dá para o dia 6, mas vai ser dia 13. Vai ser um sábado que nós vamos vir aqui, 7 horas, e nós não... Oi, amor? A gente tem compromisso? Né? Então não vai ser não. Vai ser dia 4, dia 6 mesmo. Então tá. Vai ser dia 6 mesmo. Então assim, o que nós vamos fazer nessa noite de adoração? Não é louvorzão, não é pra pular, não é pra rodopiar. Se quiser rodopiar, pode rodopiar, mas nós queremos o que diz o livro de Joel, né? Clame ao Senhor, né? Troque trombetas, todos os sacerdotes de ancião, né, clamando ao Senhor. Eu acredito que nós estamos em um tempo onde nós temos que clamar pela nossa nação, pelas nossas famílias. Então nós vamos vir aqui, nós vamos ter o louvor, os meninos vão estar tocando e nós vamos estar orando. Quem quiser pegar o microfone para orar, para adorar, vai ser um tempo assim, tá? E eu gostaria que fosse um tempo para nós, tá bom? Não, que nem eu falei pro Alisson, o Alisson não vai convidar a gente para tocar, eu falei, não, né? Vai ser assim, um tempo para nós. Não convide outras igrejas, não é isso que a gente vive, né? Para nós aqui, o nosso tempo, para a gente orar junto, e quem puder estar aqui vai ser muito bom. Outra coisa que vai acontecer, vai ser no mês de julho, no primeiro sábado de julho, nós vamos ter uma manhã aqui com o Espírito Santo. Essa manhã vai ser ensinando sobre o Espírito Santo. Quem ele é, o que ele faz, qual que é a função dele, como se relacionar com ele, para a gente entender quem é o Espírito Santo. Que nem eu estava falando ontem com o João, né? O judeu não prega o Espírito Santo, mas eles não pregam o Espírito Santo para cuidar das outras pessoas. Porque a pessoa, se você prega Jesus, a pessoa pode blasfemar contra Jesus, sim ou não? Mas se você prega o Espírito Santo e aquela pessoa blasfema contra o Espírito Santo, automaticamente não há salvação para aquela pessoa. Então, é um nível de maturidade, eu creio que vai ser amanhã que nós vamos sair daqui entendendo e querendo se relacionar muito com Ele. Então, nós estamos focados em desenvolver tudo que nós temos. E eu acredito que cada um aqui tem algo que o Senhor entregou, sim ou não? Você carrega algo muito importante. E nós vamos concentrar nossa energia para entregar tudo. Amém? Faz sentido para vocês? Reforçando dos chamados para fora. Não é uma religião, não é um grupo. Nós não somos um grupo só para ir de vez em quando fazer obra social, ir lá no bairro, fazer ação. Não. Nós queremos alcançar todas as pessoas, porque é o que Jesus fez. Jesus cuidou desde o pobre, do necessitado, ao rico, que também era necessitado da presença de Deus. Faz sentido para vocês? Amém? Então é isso. Tem mais algum recado? Alguma coisa? Sem mais? Vamos orar? Vamos encerrar? Heitor, você vai encerrar para nós? Pai querido, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui, meu Pai. Que o Senhor nos dê agora um descanso maravilhoso, meu Deus. O Senhor cuide de nós, cuide da nossa família, tanto de perto quanto de longe, Deus.
Pai querido, obrigado mesmo, Senhor. Guarde os nossos pequenos, guarde a nossa vida, guarde a nossa casa, guarde as nossas empresas, guarde os nossos colaboradores, os nossos empreendimentos. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos dê cada vez mais sabedoria para lidar com todas as situações que aparecem, tanto as boas quanto as mais difíceis, ó Deus, e que possamos cada vez mais buscar a Ti, Pai. Buscar o Teu Espírito, buscar a Tua graça, buscar a Tua presença, meu Deus. Pai, que o Senhor nos dê mais fome disso, Deus. Que o Senhor nos dê mais fome de ler a palavra, de entender, meu Deus, porque muitas vezes caímos em engano porque não lemos a palavra, Pai. Não entendemos que toda a resposta está ali. O manual da vida está ali. O manual da nossa prosperidade está ali. O manual dos enganos que a gente cai às vezes está ali. Então que o Senhor nos dê essa fome, Pai. Nos dê um sentimento novo pela Tua palavra, pela Tua graça e pelo Teu Espírito. Obrigado, Deus, que possamos ir todos para casa com a Sua presença em nome de Jesus. Amém. Aleluia.